Olá, muito bom dia. Hoje vamos dar a continuidade do estudo que fizemos, o primeiro estudo, ou seja, o primeiro vídeo que havíamos falado sobre os dois grupos que enfrentarão Jesus quando voltará nas nuvens do céu, os perdidos e os salvos. Os perdidos, os versos encontram em Apocalipse 6, 15 a 17 e os salvos em Isaías 25, 9. A continuidade de hoje nós vamos falar sobre a mesma coisa, mas com diferentes versos. Para os perdidos, vão ficar à esquerda. Os dois grupos vão ficar diante de Deus, um à esquerda e outro à direita. Vamos primeiro ver os grupos dos perdidos que ficarão ao lado esquerdo de Jesus. Em São Mateus 25, verso 41 a 46, diz o seguinte: Então dirá o rei aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes respondeu: Em verdade vos digo que sempre que deixastes de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Prezados amigos, muitas vezes nós confundimos a igreja com a religião. Várias vezes confundimos a igreja com o cristianismo. Jesus deixou a igreja para trabalhar para os pobres, os órfãos e as viúvas. Jesus deixou a igreja para pregar o evangelho ao mundo. Muitas vezes nós esquecemos dos pobres e das viúvas que estão ao nosso redor e nós vamos à igreja e voltamos cheio de programações e esquecemos daquilo que precisa do nosso auxílio. O nosso próximo é todo aquele que precisa do nosso auxílio. À igreja nós precisamos ir, porque é lá que reforçamos a nossa fé, que cantamos, que teremos um encontro com Cristo. Mas nós nunca devemos esquecer destes aqui, os mais pequeninos, os mais pobres, os mais desfavorecidos. Muitas vezes não damos um esmola para uma pessoa mendiga porque nós achamos que ele vai beber. Vou contar-vos uma história. Uma vez, uma pessoa bêbada entrou numa loja e pediu-me um dinheiro para ele comer. Eu tirei um dinheiro e dei para essa pessoa. E a pessoa que estava ao meu lado disse: Mas por que você fizeste isto? Ele vai beber. Eu disse: Não importa. Às vezes ele está com fome. Entrando naquela loja, a pessoa vai atrás de mim, eu dei ele o lugar, ele comprou pão e chá e queijo para comer. Ele estava com fome. E muitas vezes nós não conhecemos isso e vamos à igreja. Portanto, esses são os que estão ao lado esquerdo de Jesus. Agora vamos ver o que está ao lado direito, o que ficará ao lado direito. Verso 31 do mesmo capítulo 25 diz: Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidos em sua presença. E ele separará uns dos outros,
como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitaste. Preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondeu e lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Quando damos um pão para uma pessoa que está com fome, nós devemos lembrar dessa história. Mas a maioria das pessoas que vão à igreja desconhece estes princípios. Este é o princípio primordial do cristianismo. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Não vamos prolongar para as pessoas não ficarem enfadonhos com os nossos vídeos. Bom dia.